mais uma aula de matemática para os quintos anos. Dessa vez, vamos conversar sobre geometria, especificamente sobre os prismas. Nosso assunto de hoje serão os prismas. Mas o que são prismas, professora? Prismas são figuras espaciais, né? Que a gente conhece como sólidos geométricos. Isso mesmo. Vamos conversar sobre esse tipo de figura hoje, tá? Mas antes, eu tenho alguns recados, aqueles que vocês já estão habituados a escutar. Primeiramente, você que está me assistindo pela TV Nova Agora, ao vivo, pelo canal 22.3 na TV Nova Nordeste, já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Por que você não mandou sua mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite para mim? Por quê? O QR Code está aparecendo na tua telinha. Acessa, baixa o aplicativo e já começa a enviar mensagem. Você pode enviar sua pergunta, mandar uma mensagem para a professora, mandar uma mensagem para mim, que também sou sua professora, mandar uma mensagem para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para sua tia, para sua avó, para o seu avô. Pode. Se você enviar a mensagem, eu prometo que mando esse beijo, beleza? O importante é baixar o aplicativo e participar junto comigo dessas aulas. Tranquilo? Para me ajudar no chat, claro, a professora Abigail Viana já está a postos. Já tem mensagem hoje, professora? O Omar, que esteve aqui conosco, está felicíssimo, está na sua aula, feliz. Viu? Luan, Laura, Ágata, muita gente aqui dando um bom dia, todo mundo ansioso e até para saber o que é isso aí na sua mesa, as novidades aí. Eu estou acostumada, né, a dizer que a minha aula é um docinho, né? Hoje eu fiz valer a minha frase. Por quê? Trouxe uns docinhos aqui, eu não sei se a professora Abigail gosta, sabe? Porque lembra da história de chocolate, né? Lembra? Eu não estou esquecida não, mas na aula de prisma não dá muito para utilizar chocolate. Hoje eu trouxe um docinho para ver se eu consigo, né? Dar uma conversada com ela, né? Eu estou com essa dívida, mas vou pagar ao vivo, eu prometo. Aqui eu tenho, né? Alguns doces, trouxe uma massinha de modelar. Eu não vou só falar dos prismas. Eu vou mostrar como construir os prismas para vocês também. É importante, né? Eu não vou ficar só falando. Eu vou te mostrar como, onde encontrar, como a gente identificar. Fica tranquila que a aula hoje, como eu disse, será um docinho. Coisa fácil de aprender. Você do quinto ano que já acompanha as aulas, não vai ter dificuldade nenhuma. Omar, queridíssimo, né? Participou da minha aula. Eu amei, inclusive, a participação dele. Super atento. Percebi que acompanha sempre as aulas. Anne também, maravilhosa, que veio para me dar a honra da presença, né? Eu amo quando vocês vêm me visitar. Laura tá aí também, né? Luan, beijo para todo mundo. Vou começar a aula e já quero a participação de cada um, beleza? Vamos embora. Professora, eu não consegui acompanhar a sua aula no aplicativo. Não consegui assistir na TV. O que eu vou fazer? Eu perdi sua aula. Você não perdeu nada. Acesse o YouTube. Vai lá, canal Educa Recife. As aulas ficam disponíveis para vocês assistirem, acompanharem quantas vezes vocês quiserem. Isso mesmo, canal Educa Recife. Vai lá, assiste essa aula sempre que quiser. Até bom, né? Porque às vezes a gente vai precisar levantar para tomar uma água, precisa ir ao banheiro, acaba perdendo. Com a gente ninguém perde nada. Vai lá no YouTube e assiste de novo. Para me ajudar na acessibilidade, para garantir que mais pessoas acompanhem essa aula, Clisman está aqui fazendo aquele trabalho maravilhoso, né, que eu faço questão de destacar na minha aula. Clisman, nosso intérprete maravilhoso. Agora sim, agora a gente começa a nossa aula. Antes de eu falar dos prismas, eu quero conversar um pouquinho sobre os
poliedros. Poliedros, professora. A senhora está dificultando o negócio. Tô não, tenha calma. A gente já teve aula sobre figuras planas e figuras espaciais, não foi? As figuras planas, a gente já identifica que são figuras bidimensionais, né? Só tem 2 dimensões. A gente tem as figuras espaciais, conhecidas como sólidos geométricos. Elas têm 3 dimensões, né? Isso mesmo, isso a gente já conversou bastante. Dentro das figuras espaciais dos sólidos geométricos, a gente tem os corpos arredondados, que a gente pode falar da esfera, por exemplo, a bola de futebol, que vocês conhecem, a bola de vôlei, de basquete, a bola de golfe, de boliche, esfera, corpo arredondado. Os poliedros são figuras formadas por faces poligonais. Polígonos, a gente já aprendeu o que é também, né? As figuras formadas por segmento de reta, que tem vértice, lado, ângulo, isso a gente já aprendeu também. Os poliedros são figuras espaciais formadas a partir de polígonos. Polígonos, figuras planas. Tranquilo até aí? Por isso que antes de eu começar com os prismas, eu quero destacar que são poliedros. São figuras espaciais tridimensionais, como eu disse para vocês. Possui largura, altura e profundidade. Eu trouxe, logicamente, um exemplo aqui. Eu tenho um paralelepípedo. Preste atenção. Altura, largura, profundidade. Poliedro. Tranquilo até aí? Eu tenho certeza que vocês estão bem lembrados dessas aulas, né? Eu sempre trago essas aulas para quem ficou com dúvida, para quem não entendeu direito, às vezes a pessoa não assistiu a aula no dia, para quem está chegando agora, sempre tem gente nova aparecendo. Então, trazer essas aulas faz com que todo mundo se sinta contemplado, não é isso? Então, passando rapidamente pelos poliedros, a gente pode entender que são figuras espaciais formadas por polígonos e que elas são tridimensionais. Tranquilo até aí? Os poliedros são compostos por faces, arestas e vértices. As faces, que são polígonos, elas são fáceis de identificar. As faces são essas partes aqui, ó. Essa parte daqui, daqui, daqui. Todas essas faces fazem parte do nosso poliedro. Eu tenho também as minhas arestas, que são segmentos de reta comum a 2 faces de um poliedro. Como assim? As arestas são como pontos de encontro entre uma face e outra. No caso dos nossos prismas, são faces iguais. E os segmentos de reta, que são as arestas, fazem esse encontro de uma face à outra. Tranquilo até aí? Claro, quando eu chegar nos prismas, a gente vai encaixar essas informações bem direitinho. E na prática é que vai ficar mais fácil mesmo. Agora sim, eu tenho os meus prismas, nossas figuras em destaque hoje. Eu posso encontrar o prisma em diversas situações, em diversos momentos, em diversos objetos especificamente. Qual de vocês já viu essa figura? Uma caixa de sapato. Quando você vai no final do ano com seus pais, com seu responsável, comprar aquela roupinha, aquele sapatinho de final de ano. Normalmente os sapatos vêm numa caixa como essa, né? Caixa de sapato. Ou então, vou falar um exemplo mais gostoso. A caixa de chocolate. É, aquela caixa de chocolate que às vezes você ganha de presente de aniversário. Eu amo ganhar. Eu confesso que quando chega aquela caixinha de chocolate para mim, eu fico com um sorriso de um canto a outro. Eu amo um chocolatinho. Eu sei, gente, eu já entendi que a professora Abigail não pode comer qualquer chocolate. Ela só pode comer chocolate sem lactose, eu já entendi. Vou pagar a minha dívida ao vivo, tá certo? Mas vamos lá.
Eu tenho outros objetos que fazem vamos dizer assim, que tem uma ligação com os prismas. Aqui eu tenho uma barraca de camping. Vocês já tiveram a oportunidade de acampar? Se não, vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Inclusive, existem alguns programas, né, que vocês devem assistir, que tem aqueles episódios de acampamento. Uma barraca de acampamento, o formato dela normalmente é de prisma. Professor, e como é que a gente caracteriza os prismas? Os prismas têm duas bases iguais, que podem ser formadas por qualquer polígono. Ou seja, foi polígono, eu consigo montar um prisma. E aí, professor, eles estão aí participando? Estão sim. Inclusive, o Ian disse que o sonho dele é vir aqui participar da nossa aula. E Ian é de que escola? Acabei de perguntar e estou esperando para poder a gente já ver aí o que, é que a gente pode fazer. Vamos trabalhar nessa ideia para trazer Ian também, tá certo? Vocês podem sim vir visitar a gente, participar da aula, língua portuguesa, matemática, ciência, geografia. Vocês são sempre muito convidados, tá? É só, diz o nome da escola que a gente tenta entrar em contato e, se for possível, claro, sempre serão bem-vindos aqui. Então, os prismas, eles têm duas bases iguais. É uma característica do prisma. Eu preciso ter duas faces. Eu tenho um paralelepípedo aqui. Aqui é como se fosse o exemplo daquela caixa. É um prisma com a base quadrada. Eu posso ter um prisma com base retangular. Dependendo da caixa do sapato, ela pode ter base retangular e base quadrada. Beleza? Aqui eu falo paralelepípedo, né? Duas faces iguais. Para ser prisma, precisa ter as duas faces iguais. Tranquilo até aí? Exemplo simples, ó. A mesma face que eu tenho aqui, eu tenho aqui também. Tranquilo? Nossas faces. Que é a base. Professora, não entendi. Calma. Eu defino qual polígono eu vou construir o meu prisma. E ele é chamado de base. Mas na contagem de faces, eles entram também. A base, ela serve para eu saber que polígono eu utilizei. Essas outras bases são chamadas de faces laterais. Essas são a base, que na hora da contagem das faces, elas também entram. Combinado? Vamos embora. Ó, aqui eu tenho a minha base, que é o meu polígono, que eu vou definir a classificação do meu prisma. Eu tenho até um exemplo aqui, ó, desse que eu estou mostrando para vocês. Aqui eu tenho um exemplo, ó, uma face hexagonal. É a minha base, onde ela precisa ser igual a outra. Eu preciso ter duas faces, que é a nossa base. Elas precisam ser iguais. Eu tenho as minhas arestas, que representam o ponto de encontro entre uma face e outra, a minha base e a outra. E eu tenho os meus vértices, que são aqueles pontinhos que eles fazem a ligação entre o meu segmento, que é o meu segmento de reta, que a gente chama de aresta, e a minha base. Tranquilo até aí? Calma, fica tranquilo, não se estressa com esses nomes não, que na prática vocês vão ver que é muito fácil de identificar, beleza? Eu tenho aqui as minhas faces laterais, como eu disse para vocês, eu chamo as minhas faces poligonais de base. Quando eu defino qual polígono eu vou utilizar para montar o meu prisma, eu tenho a minha base. As outras faces, elas são chamadas de faces laterais. Tranquilo, quinto ano, fácil demais, um docinho. As outras faces têm formato retangular. Presta atenção que isso é bem importante. A maioria dos prismas, eles têm as faces laterais em forma de retângulo. Retangulares, normalmente tem formato de retângulo. Beleza? Tranquilo até aí? Em um prisma, identificar a sua base é de grande importância,
pois é por meio dela que conseguimos diferenciar um prisma do outro. Se a base do prisma é triangular, por exemplo, ele é conhecido como prisma de base triangular. Se é pentagonal, prisma de base pentagonal. E assim por diante. Eu tenho um exemplo claro aqui, ó. Prisma de base triangular. As minhas bases serão triângulo. A base será um triângulo. Fácil demais. Primeiro, eu identifico que polígono, que figura plana, está na base do meu prisma. Quando eu identifico, eu já consigo classificar. Se as minhas bases são formadas por triângulos, prisma de base triangular. Professor, e aquela questão da contagem, como é que a gente faz? Me ajude? Claro que eu te ajudo. Eu vou contar as minhas faces laterais primeiro. No caso do triângulo, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 faces. Mas tem 5 aí. Lembra que são duas bases iguais? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Professor, e os meus vértices? Aqueles pontinhos de encontro das minhas arestas. É só eu contar os pontinhos. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 vértices. Meu Deus, professora, que coisa fácil. Fácil demais. E as arestas, professora, como é que eu vou contar? Muito fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. Eita, professora, mas se o meu prisma tiver uma base maior, eu vou me complicar, não vou não? Vai nada. Não vai se complicar em nada. Eu vou te mostrar. Vou te mostrar, inclusive, aqui na mesa. Presta atenção, a gente pode, além de identificar os prismas em embalagens, como eu trouxe aqui, ó, uma caixinha de palitos. Palitos de dentro. Vocês já viram essa caixa em algum lugar, certo? Caixa de chocolate também. Existe um chocolate também que é em formato de prisma, que tem uma base triangular. Eu gostaria de trazer ele, mas eu não achei, porque é bem difícil. Normalmente a gente consegue ver as caixas com prisma de base quadrada ou base retangular, que é o caso da caixa de sapato, a caixa de creme dental, por exemplo. A caixa de palito como essa, ó, eu tenho um prisma de base quadrada. Professor, e se eu quisesse construir um prisma? Seria possível? Às vezes eu não tenho material, mas eu trouxe materiais que certamente vocês conseguem encontrar baratinho. Inclusive tem um bem docinho aqui, né? Que eu duvido que depois da gente montar, você vai esquecer o que significa a palavra vértice, certo? Vamos lá. Eu trouxe os palitinhos, né? Eu trouxe até uma caixa aberta. Você pode usar palito. Eu trouxe, aqui já tem até pronto, né? Eu construí alguns prismas aqui para ficar bonitinha a mesa, mas eu vou construir com vocês, tá? Eu trouxe uns palitinhos, pode ser aquele de churrasquinho? Pode. Eu escolhi os menores para ficar melhor de manusear. Mas o de churrasquinho serve também, tá? Inclusive o prisma fica grande, fica bonito. Se vocês quiserem, pode usar. Eu usei esse menorzinho. Ó. Isso aqui vocês encontram em qualquer mercado. Palitos de dente, eu trouxe uns palitos maiores. Para formar os nossos vértices, eu tenho 2 tipos de material. Um, que é o melhor, o mais gostoso, né? Eu trouxe jujubas. Jujubas, aquelas gominhas. Jujuba. Aquela jujubinha que vocês gostam de comer, de comprar no fiteiro para ir para a escola, não tem? Inclusive, eu já ganhei bastante em sala de aula, com aqueles saquinhos de jujuba. Eu amo, inclusive, umas embalagens, né? Jujubinha. Professora, a senhora está misturando matemática com comida e agora? Eu vou te mostrar que tem tudo a ver. Matemática, comida. Matemática tem a ver com tudo, minha gente. Se você dorme, você pensa em matemática. Se você come, você pensa em matemática. Matemática tem a ver com tudo. Se eu estou aqui no estúdio, eu também estou pensando em matemática, não só para a aula, mas que eu não vou poder ficar até meio-dia. Então,
A gente respira matemática. Então, eu como gosto de comer, eu gosto de misturar comida e matemática também. Então, vem comigo, presta atenção. Eu tenho todos os elementos que eu preciso para formar o meu prisma. Eu, primeiramente, vou formar um de base triangular, que é a nossa primeira imagem. Como é que eu vou fazer? A gente sabe que o prisma, ele é formado por uma face poligonal. Primeiramente, eu tenho que construir o meu polígono, que é a base. No nosso caso, precisa ser um triângulo. Então, a gente vai construir. Lembra, quinto ano, o prisma precisa ter duas bases iguais. Se é triângulo, eu preciso construir dois. Preste atenção nas minhas arestas. Os nossos palitos serão as nossas arestas. Eu vou separar aqui e montar já o meu triângulo. Triângulo fácil demais. Com jujuba é até melhor, porque ela é mais durinha e fica mais bonito, inclusive colorido. Eu vou fazer de uma cor só. Primeiro. O primeiro triângulo tá ok. Primeiro triângulo. Já tenho uma base do meu prisma. Eu sei que o meu prisma, ele é formado por... Vou fazer igual. Duas bases iguais. Vou fazer o meu triângulo de novo. Eu utilizei mais 3. Vai contando aí a quantidade de arestas, hein, quinto ano? Professor, é muito fácil, claro que é. Eu já tenho as minhas duas bases. Bases poligonais. As bases serão triângulos. Meus triângulos estão aqui prontinhos. E agora, professora? Agora eu vou precisar de mais arestas. Para quê? Para que a minha base esteja ligada à outra. Fácil, 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 fácil. Pronto. Já está pronto o nosso prisma de base triangular. Fácil, quinto ano. Fácil demais. Literalmente um docinho esse prisma, né? Professora, e se eu quiser, se eu não tiver a jujuba na hora, o que é que eu faço? Não tem problema. Eu tenho certeza que vocês têm, ou na escola, ou em casa, massa de modelar. A gente consegue fazer com massa? Consegue. Vamos fazer o seguinte, com a massinha, vamos construir um prisma de base quadrada? Vamos lá? Mesmo processo. Eu só vou precisar montar os meus vértices, né? Primeiramente os vértices. No primeiro, eu montei um prisma de base triangular. Agora, eu preciso de um com base quadrada. Então, primeiro de tudo, eu vou construir um quadrado. Não é a minha figura base? É. Então, a gente vai montar o quadrado. Enrolar aqui rapidinho. Pronto. Vamos formar um quadrado. Bora? Bora. Quadrado. Vou utilizando os meus vértices para montar o meu polígono, que será um quadrado. A jujuba fica mais firme, mas com a massa de modelar também dá certo. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Isso, agora. Quadrado. Quadrado. Figura poligonal, figura plana. Vamos montar o outro quadrado. Vou mostrar as duas opções, porque nem sempre você tem a jujuba ou nem sempre você vai ter a massinha de modelar, né? São duas opções. A de jujuba é melhor, né? Mais gostosa, porque quando terminar... Lembra de lavar a mão, hein? Ó.
tenho as minhas 2 bases. Tenho as 2 bases do meu prisma. Só vou encontrá-las agora. Outras arestas. Queria passar o dia todinho aqui montando o prisma com vocês, mas vocês sabem que a produção não deixa e já eu tenho que ir embora. Complicado, né? Mas eu vou garantir um dia com o 5º ano. Vou montar aqui. Olha! Vê que massa! Vê que massa! Literalmente massa. Fica meio coladinho aqui, porque a massa é meio mole. Aí a gente precisa ir ajustando pra... Vamos lá, vamos lá. Eu só saio daqui com esse prisma montado, viu, produção? Agora. Agora. Quase agora, quase. Agora. Prisma de base quadrada. Fácil, fácil demais. Eu não disse que eu ia conseguir? Olha aí, prisma de base quadrada. Lembra, 5º ano, eu posso utilizar tanto a massa quanto a jujuba. O que é que a gente precisa identificar? As faces, os vértices e as arestas, que é o que importa na hora da classificação, beleza? Eu já agradeço a professora Abigail pela presença, por estar aqui, né? Eu sei que eles estão atentos, sim. Principalmente quando falam em jujuba, né, pessoal? Fica todo mundo ligadinho. E aí, temos alguma observação, não? Não, eles estavam só comentando assim, da aula e respondendo aqui, foi jóia, participação maravilhosa. Entendi. Pessoal, eu gostaria de ficar muito mais com vocês, né? Eu tenho, ó, vários prismas aqui para mostrar, ó. O desafio, rapidinho para eu ir embora. Que figuras abaixo pode ser considerado um prisma? Vocês já sabem os elementos do prisma. Responde para mim lá no YouTube, por favor, porque hoje eu vou precisar ir embora, porque a aula já acabou. Mas eu espero contar com a sua presença em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.